Quem tem verdadeira fé não coloca seu Deus acima de todos, que o seu próprio Deus não se colocou. O seu próprio Deus disse que todos eram filhos do Pai dele. E aí, pessoal, pedem para que eu diga que eu sou quem eu sou, o que eu sempre acho engraçado, mas enfim, eu sou o Pedro Cardoso. Prometo criar leis que honram a sociedade. Estou aqui a convite dos meus amigos do Quebrando o Tabu. Vamos conversar sobre o seguinte tema: o Estado não deve ser religioso. Mude a minha ideia. Tudo bem? Prazer. Como está? Tá boa? Tudo. Satisfação enorme. Satisfação é minha. Como é o seu nome, amigo? Sidney. Sidney, por gentileza. Tudo bem, Maurício? Por gentileza. Sente aí. Dá licença. Nossa proposta é uma questão. O Estado não deve ser religioso. Qual é a sua posição sobre isso? Pedro, eu acho que é muito fácil falar que o Estado deve ser laico. Eu sou cristã e eu entendo que a sociedade, a maioria no Brasil, acho que 80% é cristã, mas possui diversos tipos de religião e até as pessoas que não possuem religião nenhuma. E eu entendo que é importante que o Estado se comprometa com o que está previsto em seu direito constitucional, que é preservar a liberdade de escolha das pessoas, a liberdade de professar a sua fé, a liberdade de crença. Eu entendo que o Estado não pode interferir nessa questão individual de crença das pessoas. Bom, o Estado brasileiro, ele é maior do que as administrações, né? Quer dizer, as administrações são temporárias, né? Tem no governo PT, depois tem no governo outro partido, e o Estado, ele é maior do que cada administração. Perfeito. Então, a minha pergunta para a senhora é essa. Nossa questão é, o Estado deve ser laico e não religioso. E a senhora disse mais ou menos a mesma coisa que eu acho, que o Estado tem que garantir a liberdade de religião das pessoas. Sim, mas eu acho que isso não é laicidade, né? Ah, não? Eu entendo assim, o Estado laico, ele respeita todas as religiões, não que ele seja não religioso. Eu acho que o Estado não tem que permitir que as pessoas possam não ter religião. O Estado, ele pode até ser neutro, respeitar todas as religiões, mas ser não religioso é muito perigoso porque ele pode, em determinado momento, como Estado, como poder de Estado, interferir a ponto de perseguir quem é religioso. Eu não acho que a religião deve se misturar, mas eu acho que a igreja, ela pode influenciar na política. De que modo o senhor pensa que isso possa se dar? Olha, você vê, todas as constituições dos países ocidentais, elas são norteadas pela Bíblia. Você vai ver princípios de convivência, que foi isso que Deus fez lá com Moisés. Então, aquela lei, na verdade, era a síntese da Constituição da nação de Israel. Você tem razão, de fato, a separação entre o Estado e a religião, ela talvez seja um fato pragmático, mas dentro de cada pessoa convive, né, essa influência permanente, quer dizer, o Estado que eu desejo é também resultado da religião que eu tenho. Eu admito que o que o senhor está dizendo é procedente. Talvez o grau de pureza, digamos assim, de um Estado laico dependa do grau de independência das pessoas em relação à sua compreensão de Deus, né? Exato. Quanto menos a pessoa tem uma religião, porque aquela religião a favorece, porque as religiões são também grupos econômicos. Exato. Os judeus tendem a comercializar com os judeus. Os evangélicos hoje no Brasil, a pessoa vai na igreja evangélica e é prometido a ela que ela enriqueça. E às vezes a vida dela realmente ganha uma melhora porque ele faz ali um círculo de amigos de negócios. Isso é um grau de impureza muito grande. Concordo. A religião fica muito contaminada do interesse material, não do interesse espiritual. Sim. E aí a política, então, fica também contaminada por uma religião que está contaminada. A gente está um pouquinho atrasado, sobretudo no Brasil, para a gente ainda continuar acreditando no mito da democracia religiosa. Me parece que é o mesmo problema que a gente tem enfrentado com o mito da democracia racial. Isso, diga lá. Então, se a gente comprar essa ideia que nós temos uma democracia religiosa no Brasil,
nós não vamos fazer os devidos enfrentamentos. Sim. Eu penso que o Estado deveria ser laico. Deveria. Deveria ser laico. É um imperfeito. Mas o que se passou aí? O que acontece é o seguinte, nós não podemos mais comprar essa premissa porque o Brasil não é mais laico. Não é, quer dizer, a laicidade, como várias... A laicidade do Estado foi comprometida. Foi comprometida, por um projeto exatamente. religioso A excludente. constitucionalidade foi comprometida. Não é a constitucionalidade brasileira, a Carta Magna brasileira está comprometida. Não só nesse sentido, mas esse é um que me interessa muito na condição de sacerdote, Sim. na condição de babalorixá de uma comunidade tradicional, de terreiro de candomblé. Os nossos terreiros hoje são atacados, eles são incendiados, elas são perseguidas. Durante um culto religioso, numa comunidade terreiro de candomblé, os vizinhos atiram pedras sobre Sim. o terreiro, não é? Então, eu estou pensando o seguinte, que a gente não pode mais acreditar que nós estamos num Estado laico. O Estado laico foi comprometido. Minha posição é, para garantir a liberdade religiosa absoluta, ele não pode ser o Estado que é de uma única religião ou de uma única compreensão de uma religião. Sim. Porque as pessoas têm múltiplas compreensões, múltiplos chamados transcendentes, e se o Estado ele optar por alguma destas compreensões, ele, portanto, proibirá todas as outras. Eu entendo que o Estado, Pedro, ele tem que dar voz à maioria, mas preservando os direitos das minorias, né? Então, se a nossa maioria é cristã, é católica, é evangélica, é protestante, o Estado tem que sim seguir a maioria da sua sociedade, mas preservando o direito das minorias que querem professar outra fé ou que não querem professar fé nenhuma. É interessante. Eu acho assim que o Estado, esse corpo jurídico, não as pessoas que pertencem ao Estado, não os agentes do Estado, não o funcionário público, não o político, mas o corpo jurídico, a lei depositada no papel, por exemplo, ela tem que ser laica, no sentido de que ela tem que estar apoiada num modo de conhecimento que não é originário na fé. É originário na ciência do pensamento social, para garantir tudo isso que a senhora pede que seja garantido. Por isso que acho que o Estado laico é o único modo de defender Deus do Deus do outro, entende? Por isso é que, quando defendo o Estado laico, estou defendendo, como a senhora pretende, a liberdade de religião para todos. Não, o Brasil deveria ser um país laico, né? Não é bem assim, mas deveria ser. Pode. O fato de você participar de uma igreja não quer dizer que você não possa ser político. De forma alguma, porque os assuntos são muito polêmicos e as polêmicas elas não combinam. Não, porque a religião tem um objetivo, cuidar do espírito da pessoa. E a política seria do todo, mas nunca no sentido religioso. Então não dá para misturar as coisas. Então, elas devem se misturar. O debate político tem que estar dentro das igrejas. E as igrejas refletirem sobre a função política delas na sociedade. Se a gente tem uma opção de ter um Estado que respeite todas as religiões, né, e que, a meu ver, o mais interessante é seguir a religião que é a maioria da população, porque aí você responde aos anseios, os desejos da maioria da população democraticamente. Eu queria perguntar à senhora uma coisa que eu sempre sou curioso a respeito do negócio de maioria. Porque é interessante essa questão, né? Maioria, minoria e tal. A democracia não é o governo da maioria. Isso é uma confusão que eu acho que nós fazemos por causa do poder executivo. No poder executivo, a maioria elege um administrador do executivo. Como a própria palavra diz, ele está ali para executar as políticas públicas. Mas o poder que administra, que organiza o país, é o legislativo, onde estão representados proporcionalmente todas as vontades do país. Então a democracia não é o governo da vontade da maioria, ele é o governo da vontade da proporcionalidade, entende? As ações objetivas, elas correspondem a uma proporcionalidade. A maioria não fica dona do Estado porque é a maioria.
Porque uma vez que ela tem que respeitar a minoria, ela respeita nesta proporcionalidade. O nome disso é política. Isso é que é a política. Quando a senhora fala que o Brasil tem uma maioria cristã, e é verdade, de fato, a grande maioria do povo brasileiro é cristão. Mas o cristianismo brasileiro, ele conhece muitos modos, né? Muitas vertentes. E tem o fenômeno do sincretismo religioso, onde as religiões africanas se apropriaram dos santos, né? E das figuras do cristianismo para emprestar a eles algumas características, né, dos orixás, da sua religião ancestral. A senhora imagina, são 350 anos de escravidão, isso é um processo muito complexo, né, dentro da história, e nós ainda estamos dentro dele, digamos assim. Em teoria, o Estado deve ser laico. Em teoria, perfeito, o que eu só diz concordo. é que na prática o Estado brasileiro já não é mais laico. Isso, eu tenho militado com os meus pares, inclusive, que ainda acreditam que religião e política não devem se misturar. Só que a gente não pode mais comprar essa ideia, porque nós estamos atrasados. Sim. Os números do Disque 100 do ano passado, num único semestre, nós tivemos 376 denúncias do Disque 100 sobre intolerância religiosa. Desses números de 376, 70% eram denúncias relativas a perseguições referentes às comunidades tradicionais de terreiro. E nós temos alguma coisa gravíssima acontecendo agora, você sabe disso, no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, nós temos os traficantes de Jesus. Os meus pares no Rio de Janeiro, eles podem continuar com o terreiro, mas eles não podem bater o tambor, sob pena de serem mortos. É ameaça mesmo, ameaçando, os traficantes de Jesus estão ameaçando a vida de uma pessoa e de uma comunidade, de um grupo, pelo simples fato de ser praticante de uma religião preta. Propus esse assunto porque o inimigo do Brasil, na minha opinião, é o anseio do monoteísmo de se impor a grande variedade de compreensões da transcendência. Temos a sorte no Brasil de os africanos terem trazido para cá outras compreensões do mundo espiritual. E eu acho muito positivo, porque é uma contribuição anterior ao monoteísmo. É uma contribuição ainda em que há Deus em quase tudo, há divindade para várias circunstâncias da humanidade. Eu estou profundamente assustado e tenho vontade de chorar diante do que o senhor me diz aqui, porque nós somos um país africano. Nós não podemos ter a ilusão de que somos um país europeu, nem sequer um país latino-americano apenas. Nós somos um país africano e somos um país dos nativos que aqui estavam, antes de todos nós, brancos e africanos, termos sido trazidos para cá. E se nós não nos compreendermos assim, nós vamos gerar um país profundamente fascista e fascista desse fascismo religioso. E eu permito dizer em respeito aos sinceros homens de fé. Sim. Porque sentou hoje aqui comigo um pastor evangélico e uma senhora deputada cristã. E tanto um quanto o outro defenderam sua fé até onde eu posso julgar com bastante honestidade. E tanto um quanto o outro, em palavras aqui, declararam-se defensores da multiplicidade de religiosidade, porque um verdadeiro cristão sentado aqui, se for um verdadeiro cristão, não tem como defender um Estado religioso. Só tem como defender um Estado laico. Muitos são. Teoricamente, aqui é um Estado laico. Então, teoricamente, não deveria. Mas a gente sabe como funciona. Eu acredito que não. Porque ele vai ter que servir todos, né? Então, cada um tem uma religião diferente, cada um pensa de um modo diferente. O Estado é laico, até porque o Congresso Nacional é formado por 553 deputados federais, todas de linhas diferentes. Tem que ser laico. Cada um tem que expressar a sua opinião e cada um respeitar a do outro. Não. Porque o Estado ele tem que governar para todos. Aí não. Nesse caso, não. A menos que cada parte do governo tenha uma religião
de maneira igual, mas o Estado é laico, né? Então acho que não. O senhor tem uma igreja própria ou o senhor Não, segue na verdade, eu sirvo um pedaço da igreja, um pedaço do corpo lá na cidade de Arthur Nogueira. Sim, mas o senhor né? não é batista? Não, Não segue nenhuma dessas linhas tradicionais, históricas? Não somos históricos, também não somos neopentecostais, não somos rotulados como pentecostais. O senhor vai me explicar o que quer dizer neopentecostais, porque eu não entendo. Foi um título que se colocou na igreja que sai do pentecostal, que é aquela igreja de tradição, de usos e costumes, não pode cortar o cabelo, não pode... Esse Pentecostes Não, o quê? Pentecoste é a presença do Espírito Santo atuando hoje na vida da pessoa. Isso quer dizer Pentecoste? Exato. Ah, tá. Eu falo para o senhor porque eu tenho muita angústia religiosa, e me decepciona que a conversa em torno do sentimento religioso esteja dominada por questões alheias ao sentimento religioso. Eu tenho profunda admiração por Jesus Cristo, mais do que pela igreja dele, por ele mesmo. Perfeito. O que eu proponho exatamente para que Jesus Cristo possa existir, que o Estado garanta que ele exista, Sim. para que amanhã uma outra religião qualquer, ou uma outra visão, o Islã, por exemplo, é cristão. Jesus Cristo faz parte da mitologia do Islã. Entretanto, o Islã é uma outra versão absolutamente diferente. Sim. E o Estado do Islã é religioso. E você teria grande dificuldade de ser cristão hoje em dia num Estado do Haveria uma Islã. perseguição. É uma teocracia, né? A senhora estava falando, a senhora é católica. Eu não tenho fé, eu não tenho religião, tenho respeito por todas. Tá. Todas. E tenho paixão por Jesus Cristo. Paixão. Acho um homem extraordinário. Se ele foi filho de Deus, melhor ainda. Mas mesmo sem ter sido, as coisas que ele falou, acho... Sim. Os ensinamentos belíssimo. Por ele deixados para nós, belíssimo, serve para tudo na pra vida. tudo. Você não precisa acreditar que ele é Deus para gostar dele. Perfeito. Se for Deus, melhor ainda. Perfeito. Mas mesmo sem ser, já é uma pessoa extraordinária. Adoro ele. Mas a senhora veja como a vida complica. Dentro da Igreja de Jesus, tantos e tantos casos de pedofilia. Sim. Como é que nós podemos enfrentar, defender a Igreja de Jesus, se aqueles que estavam lá para defender a família, papapi, papapá, A igreja é feita foi de... tão agredido crianças, casos de pedofilia. É preciso nós nos perguntarmos o que na estrutura da igreja possibilitou esse pecado. Não, isso tem que ser corrigido. Na verdade, isso é um caso que acontece não só dentro da igreja católica, como em toda a sociedade. Em outros segmentos da sociedade. A gente entende que a igreja é santa, é una, mas ela é feita por pecadores, né? Os padres, os pastores, são seres humanos, são Agora indivíduos que pecam, que erram. Se essa igreja, que é santa, que é una e é feita por pecadores, fosse também dona do Estado, Mas poder na verdade, demais. Mas na verdade nem é a proposta. Só o que eu sei, que mas seja. não, claro que não, eu sei. Mas um Estado religioso estruturalmente, a igreja, como é no Irã, como é na Arábia Saudita, jamais seria investigada criminalmente. Ela seria dona do Estado. Por isso que a lacaidade do Estado, na minha opinião, é fundamental para garantir que os pecadores da igreja sejam controlados por outros pecadores, infelizmente, da vida civil. A laicidade, eu entendo, Pedro, que não é a não religiosidade. Ah, né? sem dúvida. Eu entendo que não é ser religioso e nem não religioso, mas não perseguir quem é religioso. Eu não sou teólogo, mas eu conheço um Cristo, não é? Eu conheço um Cristo revolucionário, um Cristo que acolhe, um Cristo que não criminaliza, um Cristo que não mata. Eu conheço esse Cristo. Para Cristo, ele disse, todos são filhos do meu Pai. Exato. Ele não disse apenas os que creem em mim. Ele disse todos. Mas esse é o Cristo que eu também conheço. Eu também, eu não sou cristão. Agora, quando o Messias Bolsonaro fala Deus acima de tudo, eu não acredito, não é que eu não acredito nele. Exatamente. Eu não acredito nele, eu não acredito no que ele diz. Exato. Não acredito na autenticidade daquela fé. Quem tem verdadeira fé não coloca seu Deus acima de todos. Porque o seu próprio Deus não se colocou. O seu próprio Deus disse que todos eram filhos do Pai dele. Exatamente. Essa é a minha posição. Ao fazê-lo, você está imediatamente dizendo que não é cristão. Quer dizer, eu acredito que nós precisamos desconstruir essa farsa. Eu acho. Não consigo ver religiosidade autêntica nesse projeto messiânico de poder. Quem deseja fazer a bondade através da religião não precisa de poder.
Só precisa de poder do Estado quem deseja enriquecer. O fato dele ser religioso não me impediria de votar nele. Religião não define honestidade também. Sim, ele pode. É direito, está no Código Brasileiro. Eu acho que ele tem que ser avaliado pela população. Se as ideias dele foram viáveis, se o povo aceitar as ideias dele, por que não? Começando que ele já quer colocar Deus acima de tudo, né? Só que assim, Deus cada um tem o seu. O pessoal que entra na política já deveria imaginar isso. Não gosto, porque a religião não pode interferir nas decisões para o todo. A sociedade tem uma pluralidade enorme de religiosos de todo tipo. Então a religião não pode determinar as ações do Estado. Por que eu estou no candomblé? Eu vou dizer para você. Diga lá. Por que eu estou no candomblé? Porque eu sou um preto que adquiriu autonomia. O senhor não nasceu no candomblé, nasceu católico. Eu fui batizado. Foi batizado. Porque no Brasil todo mundo nasce cristão, branco e heteronormativo. Depois que você vai rompendo com essas estruturas. A própria manutenção de uma comunidade tradicional de terreiro no Brasil, de umbanda, de candomblé e todas as práticas diaspóricas, elas por si só já se constituem por um movimento libertário e de resistência. E depois, mais tarde, o senhor despertou. Isso, novo ainda, Claro. ainda jovem. Mas o que acontece? Existe um Odu africano, faz muito sentido para mim, Egiobê chama-se, é um Odu. Odu é estrada destino, são os conhecimentos ancestrais africanos. Ele diz o seguinte: atalho não é caminho completo. Isso. E o brasileiro adora atalho, quer dizer, ele quer herói, ele quer mito. Quer mito. É o Ele monoteísmo. quer, entendeu? Ele quer alguém que resolva rapidamente. E se amanhã um filho do senhor chegar para o senhor e falar: pai, me converti para o cristianismo? Não, eu não vou conseguir. O quê? Não vou deixar. Eu não tenho esse poder. Não, mas eu não consigo. Eles são os inimigos, eles me batem. Como é que eu permiti? Não para o cristianismo desonesto. Se converteu para um cristianismo honesto. Eu não estou acreditando mais nesse cristianismo honesto. Não, eu sei que o senhor não está acreditando. Não estou conseguindo mais, desculpa. Eu não vou fazer o cordial agora. Não faça, eu faço. Eu não consigo, sabe? As chibatadas dos meus ancestrais ainda ardem no meu lombo. A sociedade branca fracassou. E sabe quem paga o preço? Nós pagamos o preço. Nós continuamos sendo os escravos. Eu não vou conseguir ser cordial. A minha defesa é do Estado laico. Não é defesa de uma não religiosidade. Sim. São coisas diferentes. Digamos que amanhã nós tenhamos um presidente da República do candomblé. Duvido que ele vá mandar queimar as igrejas. Nunca. Não. O Brasil, ele não respeita o próximo, vamos dizer assim. Para mim, eu acho que tem liberdade. Eu acho que cada um pode viver a sua religião. Não. Tem muita briga, tipo assim, entre evangélicos e outras religiões. Tipo, tem muita pessoa que não aceita. Dizem que se há liberdade, mas há preconceito. Não. Porque a gente tem muita intolerância religiosa, né? Principalmente as religiões de matriz africana e tudo, são muito discriminadas. Queria entender o porquê que é suave ter ensino religioso nas escolas e educação sexual é absurdo. Tá. Eu não sou um especialista em educação. Falo com humildade sobre esse assunto. Não sei bem, o senhor tem alguma coisa que lhe ocorra dizer? Tem. Então diga. Tem. A gente está hoje vivendo num mundo onde existe um sistema que ele se levanta para derrubar valores seculares. Porque eu sou obrigado a ter um modelo de família do jeito que aconteceu até hoje, né? Porque eu não posso reinventar esse modelo, porque eu não posso falar de sexo, educação sexual. Para mim, educação sexual, ela é você ensinar com responsabilidade o jovem, porque chega um certo momento que os hormônios vão começar a gritar. Hormônio não é espiritual, hormônio não tem valores, hormônio não tem ética. Então o senhor acha que o ensinamento na escola da sexualidade
deve Então, eu obedecer ele orientação religiosa. Não, eu acho que ele deve se ater à parte biológica. Sim, na escola. Sim. E na igreja, então, a pessoa lá Na recebe... casa, na verdade, na casa da pessoa, a pessoa vai receber a orientação. E aí ela vai seguir a vida dela, ela vai ter concordo com o condição de senhor. escolha. Eu acho que a escola é um lugar da ciência, na minha opinião. Isso. Então, na escola, a informação a respeito da sexualidade deve ser científica. Exatamente. E a informação espiritual, digamos assim, da Sim, sexualidade, valores, né? ela pode ser ministrada em diversos lugares, inclusive lugares. na escola com liberdade. Ou seja, apenas discordaria talvez do senhor na seguinte questão, que na escola não se poderia eleger apenas uma compreensão de Deus expressa por determinada religião para orientar o ensino da sexualidade, ou da história, ou da física, ou da química. Esse é o Estado laico. Esse é o Estado laico. A minha posição seria de que negar o ensino religioso é tão criminoso, na minha opinião, quanto impor o regime religioso, o ensino religioso. Concordo com você. A religiosidade, as religiões, faz parte da complexidade da experiência humana. Né? Conhecer nunca é ruim, na minha opinião, é sempre bom. Eu só diria a uma filha minha, não dê atenção a essa pessoa diante de um intolerante. Sim. O intolerante, eu diria, o intolerante não merece a sua tolerância. Concordo. Porque ele destrói as bases do convívio. Exatamente. Ele tem que, infelizmente, ser isolado, porque qualquer convívio será negativo. Exato. É a única coisa que eu diria. Foi isso que eu perguntei às pessoas que sentaram aqui. Qual é a aula de religião que nós temos que dar na escola? É a aula do fenômeno religioso. O fenômeno religioso é uma coisa extremamente ampla. Ele não é apenas o cristianismo. O próprio cristianismo não é apenas si mesmo, ele é anti-judaísmo. E o próprio judaísmo, antes de ser judaísmo, também foi outra coisa, né? Então, para ensinar religião, temos que ensinar toda a religião. E primeiro, para ensinar religião, precisa garantir uma educação de qualidade para todos. Para todos. Um maluco no rádio, ouvindo um deputado da bancada evangélica que convoca projeto de anulação do casamento gay em prol dos direitos humanos e da desobediência cristã. Descendência cristã. Da o quê? Da descendência cristã. A senhora tem olhos melhores que os meus. Minhas lentes estão boas aqui. Descendência cristã. Quase vomitei. O que é que... Eu não entendi. O cara quer, da bancada evangélica, anulação do casamento gay. Não... Eu entendo que as pessoas precisam ser respeitadas, Pedro. Tá? Se a pessoa entende que ela é feliz com uma pessoa do mesmo sexo, ela tem que ser respeitada, né? E a legislação tem que permitir isso. Enquanto casamento religioso, eu sigo o que a minha religião professa. Isso, eu concordo com a senhora. Assim, eu, se fosse gay, quisesse viver com outro homem e houvesse uma igreja que não compreendesse isso como uma coisa aceitável, eu não quereria ser casado por aquela igreja. Perfeito. Simples. Então, vou ser casado pela igreja, alguma que houvesse. Se nenhuma houvesse, eu faria a minha própria ou não faria nenhuma. Se isso for importante para você. Se fosse importante para mim. Acho que não devemos querer a aceitação absoluta de nada e de ninguém, contanto que não nos oprimam. Mas acho que dá para separar a fé digamos assim, do espaço, né, onde é professada a fé. Eu acho que a fé é algo que a gente não toca, é uma questão né? íntima, sentimento, né? É sensação. Isso. Bom, tem um poema do Fernando Pessoa chamado Guardador de Rebanhos, que eu sugiro que a senhora leia, que também é muito bonito, que ele fala assim: Deus não quis que o compreendêssemos, por isso não se nos mostrou. É uma preservação do mistério, que também acho que o homem deve se manter humilde perante a compreensão de Deus. Então acho que o senhor traz aqui uma boa contribuição àqueles que desejam um Estado laico, essa excelente diferenciação entre o que é um Estado laico e o que é um Estado ateu. Isso. Ou melhor, um Estado antirreligioso. Antirreligioso. Eu não desejo um Estado antirreligioso, de modo algum. Eu desejo um Estado laico, para que toda pessoa possa ter a religiosidade que deseja ter. De fato, um Estado laico não é um Estado antirreligioso. Perfeito. E não vejo mal algum, eu, Pedro, em haver um crucifixo em qualquer lugar. Eu, particularmente. Não te incomoda? De maneira alguma.
mas também não me incomoda ver um ebó na porta. É a mesma coisa. Eu respeito tanto a religião cristã quanto a religião do candomblé. Também não me incomoda haver uma sinagoga ali ou haver uma mesquita ali. Não me incomoda nada, contanto que nenhuma destas estruturas se ache no direito de proibir que a outra exista. Perfeito. É importante também estar aberto ao diálogo e ser coerente, né? Se eu sou cristã, o mínimo que eu tenho que fazer é ouvir. Isso que a senhora falou é a melhor coisa do mundo. A grande coisa cristã é ouvir. Muito obrigado. Obrigada a você, mesmo, Pedro. Obrigada. Muito obrigado. Prazer, foi um presente de Deus para mim estar aqui junto com você. Se o senhor está dizendo, foi. Quem sou eu para dizer que não foi? Foi mesmo. E nós possamos voltar a ser pessoas mais tolerantes. Exato. Porque no momento está Irmãos. difícil, irmãos, como o amigo disse. Laroye. Laroia Sul!